Olá, meus queridos anjos iluminados de Casindolas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal. Ajude o canal a crescer. Doe Live Pix se você ajuda o canal e favorece o canal. Esse é o penúltimo vídeo do Mega Ranger antes dos dias de Natal e de Ano Novo. Então, vamos lá, vai ter coisa boa vindo aí ano que vem. Hoje vamos falar de Inês Bizarre. Sim, ele é a contraparte do Mega Blue. Ele é o Naze Blue, Naze Bizarre. Ele aparece no episódio 38 e depois do episódio 48. Ele dura ao total 5 episódios de registro. Naze Bizarre é um dos Naze Blue dos Naze Rangers, é o Naze Bizarre. Ele é um vilão antagonista da série. Naze Bizarre é descrito como o mais temperamental, desequilibrado, psicótico dentre os Naze Rangers, levando a programação a missão a sério acima de tudo. Naze Bizarre, você está vendo aí, a forma monstro cristal e a forma Rangers humana, disfarçado entre os humanos normais. Os poderes dele é capacidade de manipular o gelo, disparar grande fluxo de neve nevasca, usado para desorientar os inimigos, rajada de flocos de neve e energia descongelada, instantaneamente em tudo que ele toca. Arsenal natural possui a Guerra Claw, uma lâmina de gelo. Ele tem o poder de mudar de forma, absorção de dados, ataque de energia negativa elétrica, velocidade sobre-humana. Agora vamos falar do Naze Bizarre em questão comunismo. Sim, tem tudo a ver com comunismo, esse carinha, esse inimigo, se você for ver. Imagine uma cidade silenciosa com luzes artificiais que piscam, postes tortos e a neblina azulada. O cobre do chão, um hálito gelado. A criatura adormecida, em meio a um cenário de vulto azul. Essa caminha lentamente arrastada no piso metálico e o som insuportável e frio sobre suas garras. A câmara fecha no seu rosto, os olhos brilham sobre uma mistura de ódio, superioridade e prazer sádico. Este é um monstro como Naze Bizarre, é a materialização absoluta daquilo que Tokusatsu sempre alertou. O monstro nasce de dentro para fora. Nasce de dentro, não de fora. Uma música muda e um sintetizador agressivo. Uma batida quase instrumental, lembrando as fábricas soviéticas nos anos 30, onde as máquinas produziam não apenas metal, mas também medo. Medo do Estado, medo da vigilância, medo do frio que congelava. A alma do interior dos gulags. A câmara acompanha Naze Blue em sua forma disfarçada, enquanto encara Mega Blue com a sua fúria, não apenas programada, mas é psicológica. Ela é a raiva que vem de dentro, não como se o ódio fosse a única coisa que fosse capaz de manter a forma física e coesa. Yang é o encontro da própria sombra. Mas o que acontece quando a sombra ganha vida, independente de como começa a agir autonomamente? Naze Bizarre representa o lado obscuro. Não precisa de um hospedeiro humano. Ele é o próprio demônio liberto. Naze Bizarre não é apenas um inimigo. Ele é o espelho sombrio, um tirano interior, um reflexo de regimes totalitários e mentes adoecidas, transformando máquinas obedientes como camponeses e soldados na União Soviética entregues aos gulags. Carl Jung afirmava que a sombra faz parte da nossa psique, que contém tudo aquilo que reprimimos. Nossos medos, nossos impulsos, nossos desejos proibidos. É inevitável. Todos carregam uma sombra. Mas Yang também dizia: se não trabalha a sombra, se torna um tirano. Uma sombra viva, um fragmento psíquico que transforma a entidade física e um ser que não nasceu para existir. Os Naze Rangers foram criados por espelhos distorcidos Mega Rangers. Os termos junkianos são duplos sombrios, aquilo que os heróis poderiam se tornar
se sucumbissem à destruição de identidade, o apagamento de sua individualização e a forma de gelo de Nezibizar. Nezibizar congela tudo. Isso é literal, ele usa raios congelantes, mas também é simbólico. A psique é congelada, aquela que é incapaz de sentir, incapaz de viver, incapaz de desenvolver. É o estado mental encontrado nos sobreviventes de regimes totalitários. Não podem falar, não podem pensar, não podem existir fora do que ele impôs. Estamos vendo isso no Bostil, com tudo que está acontecendo. O gelo representa a individualização junguiana, o processo pelo qual alguém se transforma em um ser completo. Nezibizar é a ruptura, o colapso do eu. Freud nos ensinou que no outro, aquilo que não conseguimos admitir em nós mesmos. O ego não suporta reconhecer a falha, seu medo ou seu desejo. Exatamente como Nezibizar com Mega Blue. Mega Blue representa autonomia, identidade, liberdade psíquica, controle de si, calor humano, capacidade de escolher. Tudo que Nezibizar não tem. Ele tenta destruir Mega Blue. Ao destruir o outro, essa forma distorcida de destruir a própria psique. Isso é a pura transferência freudiana. Nezibizar não odeia o Mega Blue, mas não porque o Mega Blue é ruim, por causa que ele odeia por inveja. É aquilo que ele gostaria de ser e nunca será. Nezibizar se sente inveja superficial, a inveja ontológica, que dá inveja da própria existência. Maquiavel dizia que é seguro ser temido, ser amado. Hinner, o criador dos Daisy Rangers, governa exatamente desse modo. Nezibizar não é um ser livre. Ele é um indivíduo, ele é um produto. Ele é como o Estado soviético nos trabalhadores, soldados, burocratas. Quando a gente vê a burocracia no bolso, a gente entende do que está falando. O medo da obediência, obediência, ilusão, necessidade de violência calculada. Nezibizar é o instrumento disso tudo, criado para aterrorizar e destruir. Hinner age como um príncipe moderno. Ele governante maquiavélico da ciência do mal. Soldados sem moral, monstros incapazes de desobedecer, servos que possuem a missão própria, criaturas que só podem destruir, não quer criar. Para Maquiavel, um governante através de controle do destino de seus súditos. Hinner vai além disso, ele controla pela psique. Agora, temos um terreno crítico e pesado. O comunismo, especialmente de Stalin, não foi um dos regimes econômicos, não foi apenas um regime econômico. Ele foi um sistema de desumanização profunda. Transformou os cidadãos em números de engrenagens, recursos descartáveis e peças substituíveis. Nezibizar segue o mesmo princípio. Ele é descartável, ele é substituível, ele não tem identidade própria, ele não tem direito à humanidade. Isso é que o comunismo faz quando aplica a forma totalitária. Ele apaga o indivíduo, como nós estamos vendo aqui no Bostil. Quem não segue as regras do Bostil. Os gulags, você está vendo eles aí? Gulags foram campos forçados, onde a temperatura chegava a menos 40 graus, pessoas trabalhavam até ir para o Vasco, identidades apagadas, prisões eram feitas sem julgamentos, a vida não tinha valor, o Estado decide a quem vivia e quem ia para o Vasco. O gelo dos Daisy Rangers não é apenas específico, é a metáfora direta cruel. A violência simbólica, gulags soviéticos, onde o frio não era apenas elemento climático, era uma arma psicológica, assim como congelava as almas. Assim como o Estado congelava as almas, Hinner congelava os corpos. O Nezibizar é a expressão física totalitária, sem calor, sem empatia, sem identidade, sem escolha, totalmente dominado pelo sistema. Nezibizar representa aqueles soldados que não questionam a ordem, não sentem remorso, não tem passado, não tem futuro, só tem missão. Esse é o tipo que existe de soldado que existe na vida real. É assustador. Nos regimes totalitários que você está vendo eles aí, o objetivo sempre é o mesmo. A psicologia desse soldado é analisada por Freud, a anulação do ego,
a fusão de figura de autoridade, substituição do desejo próprio pelo desejo do Estado, obediência cega devido à pulsão por levar pro Vasco internalizado. Names Bizarre não é mal. Por que é? Ele é mal porque foi criado para destruir. Yang dizia que quando o trauma é reprimido, ele se solidifica dentro da psique. Isso é o gelo. Porque filmes, séries, lendas e mitos sempre usaram o gelo como o símbolo da morte emocional, falta de empatia, congelamento de alma, desconexão com o coletivo, distância da humanidade. É a psique congelada, de forma mais extrema. Regimes totalitários sabiam que usar o frio era um método de punição, principalmente os soviéticos. Ele, em campos forçados da Sibéria, no frio a pessoa delira, confunde, distrai a noção do tempo, apaga a memória, paralisa a vontade. O gelo não é apenas o corpo, é aquele que distrai a alma também. Nesse bizarro, é a rajada congelante como um gesto simbólico político. Quando o Nesse Bizarro é ressuscitado por Hitler, ele não volta à vida como um ser livre. Ele volta como parte da sociedade totalmente controlada por um sonho totalitário, como a União na União Soviética, como a Coreia do Norte, a China maoísta e a China atual, qualquer estado policianesco que nem vivemos aqui no Bostil. Hitler não é apenas um local físico, é um estado ideológico, é um sistema perfeito para um vilão que não representa. Aliás, a cidade utópica de Hitler é a distopia do ser humano. Nesse Bizarro é um produto dessa sociedade. Ele nasce sem vontade, sem identidade, sem história. Ele é um escravo perfeito. Um detalhe perturbador é que depois de Inês Bizarro não obedecer cegamente como antes, ele coopera com os Nancy Rangers também ressuscitados. Isso, em termos psicológicos, é extremamente simbólico. Yang dizia: a sombra que tenta se aproximar, não para destruir o ego, mas para que algo se reconheça, é o pedido de integração. Nesse bizarro cooperando iguais aos semelhantes, prisioneiros do Gulag formando sobrevivência, dissidentes soviéticos se unindo secretamente, mentes reprimidas criando os pequenos focos de identidade, fragmento tentando reunir e resistir. Mas isso não se torna distante. Quando você. Agora, um elemento mais aterrorizante nesse bizarro é o soldado descartável. Ele existe apenas para servir. Suas emoções e memórias de liberdade são irrelevantes para Hitler. Isso remete à missão que se repete na história. Regimes totalitários criando soldados que não pensam, só obedecem. Estamos vendo muito isso no Bostil. Vemos na União Europeia que está passando por causa dos cabeças de pano querendo destruir o Natal e tudo mais. Você percebe bem pelos movimentos marxistas. O indivíduo não valia nada. A ideologia vale tudo. O Estado era único. Deus admitido. A vida humana não podia ser sacrificada. Vemos isso na China, na União Soviética, na Rússia, aqui no Bostil. Milhões de pessoas sem nome, fossem registrados para regimes totalitários, não importa. São apenas números, apenas produção. Isso é exatamente Hitler vendo os Desirêndias. O prisioneiro de gulags eram forçados a trabalhos brutais, escavação, construção, mineração, transporte de carga pesada. Tudo isso em temperatura a menos de 50 graus, num frio que destruía tanto o corpo como a alma. O frio era a arma estatal, um inimigo natural convertido como ferramenta de tortura. Agora, o Nesbizar, essa arma não é fogo, é uma espada de veneno, ele é gelo. Ele é o gelo agressivo e destrutivo. Nesbizar não é apenas o seu poder, é sua identidade. Ele representa a mesma lógica que os gulags. Para Freud, existe uma força dentro de todos, chamada Thanatos, a pulsão pela morte. Ela se manifesta com comportamentos autodestrutivos e repetitivos. É a personificação dessa pulsão freudiana que ele não cria nada, ele não deseja viver, ele não tem metas próprias, ele só existe para destruir, só existe por prazer de destruição e só existe por que autodestruir sem perceber. É a pulsão que funciona, o retorno do estado inorgânico ao vazio, ao silêncio.
O gelo é o símbolo desse perfeito. É a forma que Nese Bizarre não apenas derrota o inimigo, mas ele simboliza essa pulsão pela morte. Freud contrapõe Thanatos como Eros, a pulsão de vida, a conexão de cooperação, criatividade, calor humano, afetos e vínculo social. Megabull representa o Eros, Nese Bizarre o Thanos. Por isso que chocam com tanta fúria. O duelo eterno entre a vida e a morte. Como toda pulsão pela morte que se intensifica, jamais o Nese Blue, Nese Bizarre, eventualmente se destrói. Ele permite ser destruído. Yang dizia que a sombra se torna independente, se torna independente demais, ela passa a enganar o ego, dominar a identidade, impedir o crescimento e sabotar o self. Nesse Bizarre é a sombra que ganhou vida, uma criatura que se libertou completamente da consciência, agora devorar tudo que representa na luz, a ordem de igualdade. No processo de individualização, o indivíduo precisa integrar a sombra de um modo saudável. Mas os Mega Rangers não criam Lazy Rangers pela consciência. Eles foram criados por uma força artificial. Os heróis entregam as sombras, suas sombras foram arrancadas pela força e transformam em monstro. E desejam substituir os originais. Como na psique, os heróis tiveram sua vida violentada, como muitos cidadãos de regimes totalitários, que sua identidade é sequestrada pelo Estado e substituída pela ideologia de ferro. Nancy Bizarro utiliza disfarce, enganação, manipulação emocional, ataques por surpresas e armas que imitam a dos Mega Rangers. Maquiavel dizia: aparência é a virtude, é mais útil do que a virtude em si. Nancy Blue, em forma Ranger, é um exemplo perfeito disso. Ele se disfarça, imita o Mega Blue, engana seus oponentes, se infiltra e destrói. Fingem defender o povo, fingem proteger a liberdade, fingem lutar, enquanto por trás das cortinas constroem um sistema de opressão terrível, como estamos vendo no Bostil. A Nancy Bizarre é idêntica aos movimentos totalitários. Aparecer como salvador, tornar-se o opressor, usar o medo como ferramenta, inimigos imaginários, controlar narrativas e utilizar propaganda. Nancy Bizarre usa tudo isso falando que como os comunistas atacam os conservadores e falam que os conservadores são maus. A destruição de Nancy Bizarre é convertida em data card, uma metáfora brutal sofisticada. Os regimes totalitários sempre buscam transformar indivíduos em dados, arquivos, processos, fichas, estatísticas, planilhas e números de prisioneiros. Nancy Bizarre termina seus dias como um dado, como milhões de pessoas nos seus gulags. Não restou nada, só nem a alma. O que restou foi aquilo que Hinnela, um número, uma função, uma ferramenta descartável. Mas Yang fala uma coisa interessante sobre a morte. Quando a sombra é destruída, o self tem chance de consolidar. Cresça com o Mega Blue. A derrota de Nancy Bizarre permite que o Mega Blue cresça como indivíduo. Ele venceu a morte. Vocês viram que o Nancy Bizarre é nada mais do que um regime totalitário, se você for ver. O que é regime totalitário? É a força da ação diante do mundo que está sendo destruído para si, para um formato de tudo que está acontecendo. Vemos o Bostil, vemos tudo que está acontecendo diante da sociedade, diante do mundo que está se decaindo, de pessoas que apoiam esse regime totalitário. Mas esse regime totalitário se fala diante das pessoas que pensam: o comunismo vai salvar, falam que o comunismo não existe, que os regimes totalitários não existem. Existe sim. Eles são ideologias irmãs, eu já falei milhões de vezes em vários vídeos. Só que as pessoas não querem enxergar. As que enxergam, nós, como a Liga Nerdola, o pessoal conservador, vemos que esses regimes totalitários querem realmente levar as pessoas para o Vasco. E na hora de levar as pessoas para o Vasco, as pessoas falam: por que isso? Por que aquilo? O regime totalitário, ele quer ver você é um número, você passa a ser descartado. Pense, qualquer pessoa que apoia qualquer regime totalitário, desconfie. Ideologias totalitárias
são a destruição da humanidade, a corrupção do povo, a corrupção da sociedade. Procure pessoas que entendam como é bom estar diante dos conservadores que lutam contra esses regimes totalitários por muitos séculos. Então, vamos lutar. Os totalitários desconstruíram a família, a sociedade, as igrejas. Então, temos que voltar a construir isso, dar um verdadeiro valor diante de uma sociedade que se tornou até niilista. Você tem que pensar 1000 vezes antes de você abraçar qualquer coisa. Estude, procure, veja os dados. Aqui a gente tem dados. O pessoal da Liga também. Então, pensem bem. Isso daqui é crescimento puro. É material para vocês desenvolverem e lutar contra esses regimes totalitários que vivemos no bolso do mundo, como estamos, como se fosse 1984, Fahrenheit 721. Então, vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer mudar esse mundo contra esses regimes totalitários que estão colocando cada vez mais a população na miséria e na descrença da humanidade. Obrigado, meus anjos iluminados, secretos nerdolas.